Tudo bem com vocês, queridos? Muito bom podermos estar na casa do Senhor para nos alegrarmos da presença dEle, para podermos celebrá-lo, exaltá-lo e adorá-lo, né? É uma oportunidade ímpar que nós temos, é esse tempo que temos de estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, podendo render o nosso coração, podendo expressar a nossa adoração, podendo aprender das verdades do Senhor, crescemos na graça e no conhecimento dEle, e nós precisamos valorizar esse tempo, nós precisamos aprender a dar valor para a liberdade que nós temos de poder servir ao Senhor. Nós temos o privilégio, sabe, de poder falar para todo mundo: estou indo para a igreja, poder não precisar entrar escondido no templo, não precisar ter medo de a hora de sair do templo acontecer algo por causa de uma perseguição. Nós temos o privilégio da liberdade de expressar a nossa fé aos quatro cantos do mundo, e precisamos dar valor para isso, porque muitos desejam isso e não têm. E não é uma realidade pequena, é uma realidade de muitos lugares, de muitos países, de muitos cristãos que sofrem por amor a Cristo, que perdem a sua vida por causa de um dia que ele foi no culto, por causa de um dia que ele falou de Jesus, por causa de um dia que ele foi pego com a Bíblia nas mãos, sabe? E nós temos o privilégio de termos essa liberdade. Nós podemos congregar na quarta, podemos congregar na terça, na quarta, na quinta, podemos estar na igreja no sábado, no domingo, livremente para celebrarmos a Deus. Então, que possamos entender o privilégio e a honra que Deus nos concedeu de termos essa liberdade, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, está lá próximo do livro do profeta Malaquias. Uns 3 livros antes de Malaquias já vem Miqueias. É um dos profetas menores, e às vezes a gente vai procurar na Bíblia e passa rapidamente dele e fala: meu Deus, não tem Miqueias na minha Bíblia, por favor, me dê uma Bíblia que tenha Miqueias, né? E aí a gente não acha, mas tem sim, tem Miqueias na Bíblia aí, de todo mundo. E em nome de Jesus nós vamos encontrar, né? Vamos ler juntos a palavra do Senhor. E Deus tem algo para a sua vida nessa noite, para fortalecer a sua fé, para renovar a sua esperança, para dar uma direção para a sua vida, amém? Todos acharam? Miqueias, capítulo de número 7, livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, glória a Deus. Está na tela também, caso você queira acompanhar aqui na tela. Miqueias 7, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ai de mim, estou feito como quando são colhidas os frutos do verão, e como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uva para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Versículo 2: pereceu a terra, o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O governo exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. Versículo 4: o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinho. Veio o dia dos seus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é tempo da sua confusão. Versículo 5: não creais no amigo, não confieis no companheiro, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria família. Versículo 7: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Novamente, versículo 7: eu,
porém confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? O nosso Deus, Ele nos ouve. Amém? Você crê nisso? Você crê num Deus que te ouve? Você crê num Deus a quem você apresenta a sua súplica, o seu clamor, e Ele ouve o seu pedido? Esse é o Deus do qual nós estamos reunidos nessa noite para buscar a Ele. E Miqueias, ele declara isso em meio a um cenário de desolação. Miqueias, ele fala a respeito de uma situação, do versículo 1 ao versículo 4, o profeta vai começar em profunda angústia, dizendo: ai de mim, por quê? Por causa de tudo aquilo que estava à sua volta, a ausência da justiça, os líderes são corruptos, os juízes vendem sentença, os nobres exploram o povo. Imagine, olha que situação, que contexto de dificuldade, aonde aqueles a quem você naturalmente vai recorrer para pedir auxílio não irá te ajudar, aonde a quem você vai clamar por socorro não irá te socorrer, de quem você vai esperar que algo bom possa vir, e o que virá será algo ruim, não será algo bom, não será algo que possa trazer alívio para a sua situação, não será algo que possa trazer sobre a sua vida uma resposta, uma direção, uma saída. Era um cenário de completa desolação, e Miqueias fala: ai de mim diante de tudo isso, ai de mim. O povo se afastou de Deus e se entregou à maldade, sabe, por causa do pecado, por causa de terem colocado outros deuses diante de si. Toda a nação havia se corrompido, toda a nação estava em desolação. E os tempos que vivemos não são muito diferentes dos dias de Miqueias, sim ou não? Se fizermos uma análise um pouco mais detalhada, nós vamos encontrar muitas características similares aos dias atuais: desconfiança, corrupção, violência, falta de amor. Miqueias nos representa quando nos sentimos cansados do mundo, sem forças e decepcionados, até mesmo com os mais próximos. Quantas vezes somos decepcionados por aqueles em quem nós confiamos em abrir o nosso coração? Quantas vezes somos decepcionados por aqueles a quem nós contamos os nossos sonhos, os nossos projetos, sabe? Nós abrimos a nossa vida e sofremos uma decepção, porque em quem nós confiamos não é digno da nossa confiança, não é verdade? Muitas coisas acontecem dessa forma, e para piorar, a crise vem relacionada também aos relacionamentos, vem envolvendo os relacionamentos, porque do versículo 5 ao 6, Miqueias descreve a quebra de confiança até nas relações mais íntimas, amigos, líderes e familiares. Miqueias vai dizer que os da própria casa são inimigos. Imagine você acordar cedo, cheio de sonhos, de visões, de projetos, e ter que guardar quieto no seu coração, morder a língua, porque se você abrir a boca no café da manhã, junto com quem passou a noite com você ao seu lado, a pessoa irá te trair. Que situação difícil, né? Que terrível é essa condição. E muitas vezes é realidade muito similar de muitos. O ser humano, em sua essência pecaminosa, ele acaba se tornando alguém inconfiável. Por causa do coração do homem voltado para o pecado, a inclinação natural do homem, ele perde a dignidade de confiança. Já se torna egoísta, já se torna amante de si mesmo, já se torna alguém que não se importa com o próximo, que não está disposto a estender a mão, a ajudar. E Miqueias, ele vem dizendo justamente todo esse cenário, todo esse contexto, e por isso, como eu já falei, ele começa declarando: ai de mim, o ser humano corrompido. E quando colocamos nossa esperança apenas nas pessoas,
inevitavelmente seremos feridos. A decepção é resultado de expectativa em quem não pode nos salvar. Quando colocamos a esperança nos homens, a nossa confiança nos homens, nós iremos nos frustrar. Mesmo que inicialmente alguém possa, nos ajudar, nos auxiliar, nos motivar, nos dar palavras de ânimo, mas o homem, ele é falho. Se a minha e a sua esperança estiver somente no homem, nós, mais dia menos dia, seremos decepcionados, iremos nos frustrar, porque o homem, ele é limitado, o homem, ele é falho. Mas diante de todo esse cenário, Miquéia faz uma das mais fortes declarações que eu e você precisamos aprender a ter nas nossas vidas, como firmeza e convicção nos nossos corações, quando ele diz no versículo 7, quanto a mim, a minha decisão, o meu posicionamento, a minha confiança não está em tudo que está ao meu redor. Embora tudo que aconteça ao meu redor possa causar decepção, eu olhar para alguém a quem está no poder e, alguém de quem nós esperávamos um posicionamento diferente, uma ação diferente, e nos decepcionamos com aquilo que faz. Mas quanto a mim, a minha confiança, a minha esperança está no meu Deus. Eu sei que o meu Deus me ouvirá, eu sei que o meu Deus, independente de os homens falharem, Ele não falhará. E essa precisa, querido, ser a nossa esperança. Essa precisa ser a nossa confiança. Embora o mundo esteja indo de mal a pior, embora as pessoas já não sejam mais tão dignas de confiança, você conta um segredo para alguém aqui e de repente você fala, ufa, aliviei porque achei alguém que pode me ouvir e vai reter o segredo, mas dali um pouquinho, toda a cidade, todo o vilarejo, toda a vizinhança, todo mundo está sabendo daquilo que você falou, porque não é digno de confiança. Mas existe alguém nos céus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, a quem você pode confiar o seu coração, os mais íntimos dos seus segredos, que Ele não só ouvirá, mas te ajudará a realizar os seus sonhos, te levará a realizar os desejos do seu coração, te levará a viver os planos e os propósitos dele para a sua vida, e não irá levar isso aos demais, guardará aquilo, alguém digno de confiança. E essa foi o renovo da fé de Miquéias, essa foi a convicção que Miquéias trouxe, a decisão de confiar em Deus, quando ele declara, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miquéias muda de foco. Miquéias, embora talvez os outros já não tivessem perdido a esperança, Miquéias olha para um lugar aonde pudesse haver saída. Miquéias vai olhar para uma direção aonde pudesse haver uma esperança para a vida. E ele decide olhar para Deus, confiar e esperar por Ele, mesmo que tudo à sua volta pareça sem solução. Miquéias olha para Deus e em Deus ele encontra a solução. É como o salmista declara no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ao mesmo tempo ele já responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o meu e o seu socorro virá dele. O meu e o seu socorro virá do Deus Todo-Poderoso. Pode acontecer o que acontecer, pode o homem falhar, pode a justiça falhar, pode você sofrer traição, sofrer perca, sofrer prejuízo, sofrer danos. Se a sua esperança, a sua confiança estiver em Deus, Deus virá em seu favor e mudará as suas circunstâncias. Ele virá em seu auxílio se a sua fé e a sua esperança estiver depositada nele. Ele virá, estenderá sua poderosa mão e tirará você da situação, não importa qual seja ela, aonde você esteja. Deus virá em teu auxílio. Tudo o que precisamos fazer é aprender a confiarmos nele. Porque analise um pouquinho, pensa bem. Se alguém, não sei quem você conhece aí de memória, que é alguém muito poderoso, muito rico, alguém que tem muito dinheiro. Vamos pegar aí um nome bem popular, um Bill Gates da vida, né? Tem milhões, bilhões, trilhões e nem sabe nem quanto tem de dinheiro, né? Quem sabe são os outros, mas ele mesmo nem sabe a realidade de quanto ele possui. E aí ele vem aqui no culto hoje e olha para você e fala, meu irmão,
Hoje é quinta-feira, mas segunda-feira você vai lá no meu escritório, eu vou te dar um cheque de $1 milhão e eu sei da sua situação, Deus tocou meu coração e eu vou te resolver a sua situação. Você iria ficar triste? Você ia sair pular de alegria, dar um abraço nele, muito obrigado, é de Deus mesmo, eu estou precisando, olha, foi Deus que falou, sim ou não? Ah, Deus, obrigado, ia dar até testemunho já, né? Deus me abriu uma porta, mas é segunda-feira que Ele falou que ia te dar. Ele não te entregou nada, Ele só te deixou uma promessa. Ele não fez, não assinou o cheque, não preencheu o cheque, não depositou, não fez um pix na sua conta. Ele só fez uma promessa e você já se alegraria. Queridos, nós estamos buscando hoje aqui alguém que é maior que Bill Gates. Nós estamos buscando aqui alguém que tem uma riqueza infinitamente maior que a riqueza de Bill Gates. Nós estamos buscando aqui o dono do ouro, da prata, o Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Jeová Rafa, o Jeová Shammah, o Jeová Shalom, o El Elyon, o grande eu sou. Tudo que você precisa, Ele faz por você. Ele faz por você. E quantas promessas Ele já fez em sua palavra para você? Quantas promessas contém na Bíblia Sagrada, que você lê na Bíblia, arde o seu coração de alegria e de esperança por aquilo que Deus está falando, mas às vezes não nos leva a nos mover por fé. Não é o suficiente para nos provocar a mesma alegria que a promessa de um homem falho. Não promove a mesma alegria. Miqueias, ele olha para tudo aquilo e fala: eu vou manter a paz, a esperança e a confiança e a alegria, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é poderoso e fiel para mudar essa situação. Eu sei quem é o meu Deus, eu não estou esperando em alguém falho, porque Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus decretou, se Deus falou e eu e você permanecemos na promessa e na palavra do Senhor, Ele cumprirá aquilo que declarou. Jeremias 1,12, eu sou Deus que velo pela minha palavra para cumpri-la. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, essa é a minha palavra. Se você andar na minha palavra, tudo que eu disser, eu vou fazer. Se você falar a minha palavra, se a minha palavra sair da sua boca, aquilo que eu falei por meio da sua boca, eu vou fazer. Aonde está o compromisso de Deus? Está com aquilo que Ele diz. Tudo aquilo que Ele diz ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse, ao longo de toda a história do povo de Deus, daqueles que esperaram em Deus, nenhuma das promessas do Senhor deixou de serem cumpridas. E Ele é o mesmo ontem, hoje, e permanece o mesmo para sempre. Então, independente da decadência ao nosso redor, independente de termos sido traídos, de termos sido roubados, de termos sido frustrados, independente de termos sofrido injustiça, nós temos um Deus em quem podemos esperar. Nós temos um Deus vivo e poderoso que ainda tem poder para mudar a nossa sorte, a nossa situação, as circunstâncias ao nosso redor. Nós temos um Deus poderoso que por meio da sua palavra chama o que não existe à existência. Nós temos um Deus poderoso que Ele diz ao que está morto e a vida retorna. Nós temos um Deus poderoso que Ele fala com os elementos naturais e as circunstâncias naturais mudam por causa da sua palavra. Esse é o Deus que nós buscamos. Esse é o Deus a quem Miqueias está dizendo: é nele que eu vou confiar, é nele que vai estar a minha esperança e a minha confiança. Sabe, queridos, mas nós ouvimos as promessas do Senhor, recebemos uma palavra profética, alguém diz: olha, Deus me manda te dizer, olha, eu declaro sobre a sua vida, e aí nós nos emocionamos por causa daquilo, aquele momento de emoção, mas nós saímos da porta para fora e às vezes nem chegamos em casa, já nem lembramos do que foi declarado, do que foi falado. E aí, como o Tiago diz, ficamos como as ondas do mar, né? Um dia enfesado, outro dia pouca fé. Um dia enfesado, outro dia pouca fé, né? Lá em cima e lá embaixo, altos e baixos. E Tiago diz: os homens que andam dessa maneira, as pessoas que vivem oscilando na fé, não pensem que vão conseguir alguma coisa. Porque se Deus falou, nós precisamos manter essa palavra no coração, nos mantermos firmes naquilo que Ele declarou e não retroceder. Porque Deus não é com aqueles que retrocedem, Deus é com aqueles que perseveram.
com aqueles que são constantes. Queridos, eu posso garantir a você, se Deus te falou algo e você permanecer em fidelidade à promessa, à palavra que Deus te deu, você não será decepcionado, não lhe faltará nada. Você vai enfrentar tribulações, você vai passar por momentos de angústias, você vai passar por momentos de adversidades, porque isso é natural, nós enfrentamos mesmo. Satanás vai querer fazer de tudo para roubar a boa semente do seu coração, sabe, vai querer lançar pedras no seu coração, espinhos para sufocar aquilo que a semente está produzindo na sua vida. Mas se você for cuidadoso, zeloso pela promessa do Senhor, Deus irá cuidar de você, porque Ele é o Deus que não nos deixa, não nos desampara e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa dEle, é palavra dEle. Ele diz, Isaías 43, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, sabe, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Ele vai estar contigo em meio às adversidades. Virão adversidades, virão tempos difíceis, isso é fato. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Jesus disse ao discípulo, basta ser igual ao seu mestre. Você viu quanto Jesus sofreu por amor a Deus? Pois Ele fez tudo isso para vencer essas dificuldades e para, quando Ele nos desse o seu Espírito, também nos desse ferramentas e capacitação para que nós, por meio dEle, também pudéssemos ser vencedores. Se você passa por adversidade, por tribulação, se você está em tempos difíceis, a única coisa que você precisa fazer é colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Por que Miqueias confiava tanto em Deus assim? Se nós observarmos, lá no versículo de número 18, Miqueias vai declarar assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e que te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus semelhante ao Deus o qual nós estamos buscando essa noite? Se eu não me engano, Isaías declara que desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Queridos, enquanto esperamos dele, ele está trabalhando em nosso favor. Enquanto eu e você estamos fundamentados nas promessas do Senhor, o nosso Deus está movendo, sabe, as circunstâncias e as situações para que nós possamos ver e viver a promessa do Senhor completa nas nossas vidas. E Miqueias sabia disso. Quando Miqueias falou que diante de toda a situação ao seu redor, ele iria esperar no Senhor, ele sabia que o Deus em quem ele esperava era um Deus único, era um Deus infalível, era um Deus imutável, era um Deus que, sabe, não perdia batalha, era um Deus que falava e fazia, não era como os outros deuses, sabe, em quem os outros estavam confiando, semelhante a homens, não, mas era um Deus santo, puro, justo e fiel, e melhor de tudo, misericordioso, que ainda quando falhamos, ainda quando tropeçamos, Ele é misericordioso para nos restaurar, para não nos dar aquilo que merecemos por consequência do nosso pecado. Ele é misericordioso para nos restaurar a sua presença, para nos purificar, para corrigir a nossa rota quando saímos do centro da tua perfeita vontade. Ele é misericordioso para nos atrair à sua presença. Esse era o Deus a quem Miqueias colocava a sua esperança. Queridos, esse é o Deus em quem nós precisamos colocar a esperança. Jeremias, no livro de Lamentações 3, ele diz: o Senhor é bom para os que esperam por Ele. O Senhor é bom para os que esperam por Ele. Enquanto você estiver com a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele, Ele não te deixará, Ele não te desamparará, Ele virá em seu favor, Ele mostrará e revelará a bondade e a fidelidade dele para com você. Porque quando esperamos em Deus, e Deus faz por nós, cumpre a sua palavra em nós, o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, e é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer glorificar o nome dele. Então a minha e sua esperança nele não é vã, não é inútil, não é perca de tempo. Lembra que eu falei de valorizarmos o tempo, a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor com liberdade?
E às vezes nós menosprezamos isso. Qualquer coisa é motivo já para deixarmos de congregar. Qualquer vento contrário, sabe? Não, está vindo a frente fria, está lá em Cuiabá. Meu Deus, vai chegar aqui essa frente fria. Não vou para a igreja hoje não, Senhor. Ai, vai esfriar, vai fazer frio, sabe? E já deixamos de buscar a Deus. Qualquer coisa é o suficiente. E aí nós ainda queremos chegar para Deus. Deus, olha para mim. Não se esqueça dos anos como Ezequias, né? Lembra-te, Senhor. Queridos, nós estamos falando de permanecer, de enfrentarmos as circunstâncias. Nós estamos falando de não retroceder independente da situação. Por quê? Porque você é capaz? Não. Porque o teu Deus te torna capaz. Porque o teu Deus, Ele te dá capacidade para você enfrentar e vencer toda e qualquer circunstância. Mas você precisa ter um posicionamento de fé. Você precisa ser um Miqueias em meio à geração corrompida e perversa e dizer: eu estou esperando em Deus. A notícia é ruim, sabe? O governo agora está brigando com os Estados Unidos. Meu pai, vai aumentar o preço das coisas. A minha esperança está em Deus. É o meu Deus que supre todas as minhas necessidades. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem me abre porta. Se essa situação se arruinar do jeito como esperam, o meu Deus trará uma saída, uma solução para mim. Ele trará uma resposta para mim. Porque nós, servos do Deus vivos, não dependemos dos homens, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. É Deus quem nos supre, é Deus quem nos abençoa. O médico pode chegar para você e falar: não há mais esperança, não há mais saída, sabe? Vai para casa e espera a morte. Se você esperar em Deus, Deus muda esse decreto. Deus muda essa situação. Deus é poderoso para fazer. Agora precisamos ser firmes na promessa dele. Precisamos nos alicerçar na sua palavra e não retrocedermos. Precisamos perseverar. Salmo 40, o salmista diz: esperei confiantemente e ele me ouviu. A Bíblia Mensagem diz assim: esperei no Senhor e ele me atendeu. Não importa o quanto tempo você espera, se a sua fé está na promessa do Senhor e você tem convicção de que aquilo que Ele falou é aonde você está, se você não está fora da palavra dEle, não importa o tempo que você espera, Ele fará com que aquilo que Ele prometeu se cumpra. E não permitirá que em meio ao tempo da sua espera, você venha a perecer. Porque Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele vai estar com você. Agora precisamos aprender a permanecer nele. Como Miqueias: eu vou esperar no Senhor, o meu Deus me ouvirá. Miqueias está dizendo que Deus está ouvindo ele. Miqueias está dizendo que Deus irá ouvi-lo. Miqueias está clamando. Talvez para Miqueias o céu parecesse de bronze. Talvez para aqueles dias de Miqueias a situação parecia ser insolúvel, sabe? Sem possibilidade de ser revertida. Mas ele sabia que uma hora Deus o ouviria, Deus o atenderia e Deus o socorreria. Porque Deus era o Deus que era inigualável. Como ele questiona no versículo 18: quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus como nosso Deus? Quem é Deus semelhante ao nosso Deus, que perdoa e esquece as transgressões? É Deus de misericórdia, pronto a perdoar. Ele se alegra em perdoar. Seu trabalho é restaurar vidas. Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Que Deus é esse que é poderoso de mudar a vida de um homem, de uma mulher, sabe? Que está lá na sarjeta, no pior estado, na pior condição da sua vida, e refazê-lo, fazer uma nova criação, fazer com que o seu passado seja lançado no mar do esquecimento e fazer dela uma nova criação, uma nova pessoa, com uma nova perspectiva de vida, com uma nova mentalidade, com uma nova visão, com um novo linguajar, com um novo modo de agir, de se portar, de andar. Esse é o Deus em quem nós estamos esperando. É o Deus que muda e reverte toda e qualquer situação. Quantas pessoas que nós olhamos e falamos: não há saída, não há esperança. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Queridos, não deixe de esperar no Senhor. Não deixe de confiar nele. Não deixe de aguardar por ele. Esperar em Deus não é passividade,
é confiança ativa. Significa continuar orando, continuar crendo, continuar servindo, mesmo sem ver a resposta imediata. Esperar em Deus não é parar a vida. Às vezes nós falamos, vou esperar em Deus, então vou deitar, dormir e só vou acordar quando Deus me atender. Não é assim que Deus trabalha. Se eu espero em Deus, eu ergo a minha cabeça, tá bom ou tá ruim, mas eu estou indo lá. Eu vou para cima, sabe? Não estou vendo nem expectativa de mudança, mas eu estou prosseguindo. Pelos olhos da fé, eu continuo avançando. Por meio da fé, eu continuo esperando na promessa do Senhor. Isso é esperar em Deus. Eu não retrocedo, eu não deixo de adorar a Deus, eu não deixo de me alegrar na presença do Senhor, eu não deixo de orar, eu não deixo de ler a Bíblia, eu não deixo de congregar porque as coisas estão ruins, não. Eu continuo, eu persevero, eu avanço, porque eu sei que o meu Deus virá em meu favor. Ele não me deixou, Ele não me desamparou, e mais dia menos dia, Ele se levantará em meu favor. Isso é esperar no Senhor, e precisamos aprender a esperar. Talvez hoje você se sinta como Miqueias, como cercado de más notícias, decepcionado com as pessoas, cansado da vida, ou até mesmo vazio espiritualmente. Talvez essa seja a sua presente realidade, mas o mesmo convite que ecoou, o mesmo convite que ecoou do coração do profeta, hoje é feito para você. Coloque sua esperança no Senhor. A palavra do Senhor para você hoje é: espere em Deus, descansa nele, confia nele. Coloque a sua esperança, não coloque a sua confiança nos homens, na política, nas promessas humanas. Só Deus pode te salvar, só Ele pode ouvir o seu clamor. Ele já provou o quanto te ama quando enviou a Jesus para morrer por você. Agora você precisa tomar algumas decisões, precisa ter ações como Miqueias. Você precisa orar, mesmo sem força. Diga: Senhor, eu estou esperando no Senhor. Mesmo que esteja doendo, fala: Senhor, eu ainda confio em Ti, eu ainda espero em Ti. Mesmo que os seus olhos não enxerguem, fale: Deus, eu estou aguardando o momento em que o Senhor se levantará em meu favor. Eu espero pelo Senhor. Confesse suas dores, pecados e decepções a Deus. Ele vai inclinar e ouvir o seu clamor, a sua dor, e trará alento para a sua alma, trará alívio, trará bálsamo para suas feridas. Mas coloque diante dele, confesse a ele, seja como Davi, sabe, confiante diante de Deus. Fale tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que você está sentindo, não omita. Confesse ao Senhor, confesse a Ele, mas principalmente confie em Jesus como Salvador. Ele é o Deus da sua salvação. Jesus, Ele é aquele que mudará as circunstâncias ao nosso redor. Tudo é por meio dEle. Nele Ele é o início, Ele é o começo, Ele é a consumação da nossa fé. Nele se origina a nossa esperança, se fundamenta a nossa confiança, e nele se consuma, se concretiza, se realiza aquilo que nós esperamos. Aquilo que nós esperamos é em Jesus, é nele, é por meio dele que nós vamos vencer. Como Paulo diz em Efésios, Ele já nos abençoou com todas as sortes nas regiões celestiais. E a nossa confiança em Deus nos levará a termos acesso a esse bom depósito. Aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já conquistou por nós. A minha perseverança na caminhada de fé me levará a acessar o bom depósito que Deus já fez por mim. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você está orando e clamando a Deus, lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, Cristo já pagou o preço para que você pudesse viver essa vitória, para que você pudesse desfrutar desse milagre, para que você pudesse alcançar essa bênção. Ele já fez, está depositado para você, mas você só acessa pela perseverança na fé, pela sua esperança e confiança em Deus. Então não desista, não deixe de confiar, não deixe de crer. Se você ainda não entregou a sua vida inteiramente para Jesus, talvez você olhe para a sua condição e fala: bem, pastor, isso é muito bom, mas o pecado está me seduzindo, está me separando para Deus. Lembra que Miqueias disse: quem é Deus como o Senhor, o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Miqueias vai dizer nos versículos seguintes que Ele pega os nossos pecados e lança no mais profundo mar. Ele lança em um lugar aonde ninguém pode voltar a pegar. Então, se hoje, sabe, você se voltar para Deus,
se hoje você abrir o seu coração para esse Senhor. Sabe, não é aquela questão de você vai vir para Cristo e você não vai ter mais problema. Não, você vai ter lutas, você vai ter adversidade, mas você não vai mais estar sozinho em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Você terá alguém que é poderoso infinitamente para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você vai ter a ajuda do Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há. Você não vai estar sozinho em meio às batalhas. Você pode ir com confiança, porque por meio daquele que nos resgatou, que nos conquistou, nós fomos feitos mais que vencedores. Por meio de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. É a palavra do Senhor que nos declara. Então basta colocarmos o nosso coração, a nossa esperança nele. Eu quero te convidar, primeiramente, a se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. E se tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão de receber esse auxílio desse Deus Todo-Poderoso, quer render a sua vida a Ele, eu te convido a dar um passo de fé e vir até a frente. Talvez você tenha se apartado da presença dEle e quer reconciliar com Ele. Eu te convido, venha à frente, porque Ele te espera de braços abertos. E venha fazer essa declaração: meu Deus me ouvirá. Ele quer ouvir você essa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, não se preocupe com quem está aqui. Não, tome essa decisão, tome esse posicionamento. Você que está nos assistindo do outro lado da tela, tome essa decisão, tome essa posição firme hoje. Tome essa decisão de ter alguém que te auxilie. Em nome de Jesus. Talvez você tenha andado por caminhos que desagradam a Deus e o seu coração está doendo por causa disso, mas você sabe que há um Deus, você ouviu que é um Deus poderoso e misericordioso. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante dele e em oração comece a clamar por ele. Comece a declarar que a sua esperança, a sua confiança está nele. Com suas palavras, abre os seus lábios em nome de Jesus e comece a confessar: Deus, eu espero em ti. Deus, eu confio em ti. Deus, a minha vida está diante do Senhor. Deus, a minha esperança, o Senhor é o meu rochedo forte, o Senhor é o meu lugar seguro, o Senhor é o meu abrigo, a minha proteção. Oh Pai, o Senhor é o meu alto refúgio, aonde eu busco, oh Pai, me abrigar. Pai, o Senhor é o meu rochedo forte. Oh, em nome de Jesus, chame por ele. Fala: Pai, a minha esperança, a minha confiança está em ti. Pai, oh Deus, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque eu sei que o Senhor é comigo, porque eu sei que o Senhor não me deixa, porque eu sei que o Senhor não me desampara. Oh, em nome de Jesus, chame por ele. Fala: Pai, ó Deus, ajuda-me a corrigir a minha rota, ajuda-me, Senhor, nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas. Oh, peça ao Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a andar em fidelidade. Oh Pai, ajuda-me na minha incredulidade. Você que não está conseguindo crer, peça para ele: Pai, me ajuda a confiar, renova a minha fé, renova as minhas forças, renova a minha esperança. Oh Deus, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo nessa noite, vem sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, faz um milagre na vida dos seus, ó Pai. Traz renovo, traz mudança, traz transformação, traz restauração, ó Pai, pois nós cremos em ti, nós confiamos em ti, a nossa esperança está no Senhor. Tu és o Deus que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos desampara. Por isso nós confiamos e esperamos em ti, Pai, em nome de Jesus.